Senhor presidente, senhores deputados presentes, eu fiquei surpreso quando, ao ler o jornal O Globo de ontem, vi um artigo do dublê de secretário e deputado, Cristino Áureo, intitulado Sede de Verdade. O deputado Cristino Áureo, com quem até tem uma relação de cortesia, se caracteriza por ter governo, ele é secretário. Talvez, nos longos anos de mandato, 90% ele foi secretário e não deputado. Então, se alguém pode receber, como ele escreve no artigo, o rótulo de oportunista, cabe ao dublê de secretário e deputado. Porque, em tese, eu sempre olho os governos com desconfiança. Não chego ao limite como fazem os mexicanos. Aí, governo, sou contra. Mas o secretário Cristino Áureo transita por uma área oposta. Aí, governo, sou a favor. Primeiro ponto. Segundo, como este governo, através da caneta do senhor Cristino Áureo, pode falar sobre privatizações. Dizer que na década de 90, o governo que eu participei, que fez privatizações e concessões do metrô, das barcas, da Flumitrens, privatizou a Serge, privatizou a SEG, etc., etc., que esse foi um governo que vendeu a casa e foi ao cinema, porque não botou de um dinheiro no Rio Previdência. Mas nas concessões e privatizações, naquele momento histórico, não havia na lei alocação de recursos no Rio Previdência. Mas que autoridade tem esse governo para falar de privatizações? Governo que ele participa de forma muito ferrenha, muito devotada, fez uma única privatização, a do Maracanã, esta tragédia que nós estamos vendo. O nosso maior estádio, o nosso estádio que segurou aqui a Copa do Mundo, né? O estádio olímpico está às traças, porque foi uma privatização profundamente mal feita. Então, a única que fez foi um desastre, e com essa credencial de desastre que eles gostariam de privatizar a SEDAI. Mas, além disso, como pode o dublê de secretário e parlamentar Cristino Áureo falar sobre Rio Previdência? É este governo que ele pertence que quebrou o Rio Previdência, quando tomou ao mercado 6 bilhões e 300, ao Banco do Brasil e à Caixa 3 bilhões, e lançando debêntures nos Estados Unidos, mais 3 bilhões e 100, mais ou menos, botou o Rio Previdência num buraco imenso, porque fez esses empréstimos, dando como pagamento futuros recursos oriundos dos royalties e da participação especial. Fizeram essas operações no ano 2013, 2014, aliás, quando ele era secretário, quando o barril de petróleo estava a $100, e estão pagando essa conta, que já chegou a mais de 18 bilhões, a ponto de 2016, não terem colocado R$1 de royalties de participação dentro do Rio Previdência, porque tudo tem sido para pagar essas contas. Pasmem,
Quem olhar as contas de 2016 vai verificar que o Rio Previdência, por causa dessa desastrosa gestão do governo, que o senhor Cristino Áureo participa e sempre participou, a dívida do Rio Previdência chega a 38 bilhões de reais, que não está dentro dos 107 bilhões de reais que o Estado deve aos mais diversos empréstimos que ele foi tomando ao longo do tempo. Mas me chama a atenção, deputado Osório, que nós, sem dizer o nosso nome, mas principalmente Vossa Excelência e eu, fomos objeto de um artigo no Globo. Uma casa que tem 70 deputados aguerridos e que 28 votaram, e votaram muito bem, contra a privatização da SEDAI. E escolheu o secretário, Vossa Excelência, a mim, para querer nos apequenar, mas com isso vai nos engrandecer. Por que ele escolheu o Osório e a mim? Porque seguramente eles devem ter ficado muito incomodados. Realmente, nós somos de um partido que tem um histórico de fazer concessões e privatizações. Eu mesmo, de 95 e 98, participei de diversas, mas não vi competência, não vi argumento, não vi estudo, não vi fundamentação exatamente nessa privatização que o governo queria fazer. E muito menos background, know-how, história, competência para fazê-lo. Por isso, senhor presidente, eu e o Osório achamos que devemos fazer uso da palavra, porque esse artigo, ele demonstra a fragilidade de um governo que não sabe gerir nem apresentar saídas para uma crise sem precedentes. E sempre que pensa em alguma, é tomando empréstimo, dilapidando o patrimônio público e, principalmente, exaurindo e querendo tomar recursos do funcionalismo público estadual. Mas amanhã teremos um segundo capítulo, novamente, como temos feito, para mostrar a esse governo quais são as saídas que eles não conseguem ver. E solicitando ao deputado Cristino Áureo que se afaste por alguns dias do governo e venha aqui como deputado para o plenário travar conosco um longo debate sobre o tema que ele assim o desejar, mas principalmente sobre o pacote fiscal deste governo, chamado termo de recuperação fiscal, que não foi capaz de botar na mesa de negociação o volume de créditos que este governo poderá ter, função da Lei Candir, oriundo das desonerações das exportações, que chegam de 97 a 2015 a aproximadamente 50 bilhões de créditos futuros, que devia estar na mesa de negociação, e não teve. E o senhor Cristino Áureo foi um daqueles que participou dessa mesa de negociações. Mas amanhã a gente continua, senhor presidente. Muito obrigado.